Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a obra Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos chegando na reta final aqui, dos capítulos. A gente vai discutir hoje a última parte do capítulo 27, Pedi e obtereis, tá? A gente começa aqui com o ensinamento de Jesus, tá? E o subtítulo aqui é Preces Inteligíveis, tá bem? O ensinamento de Jesus diz o seguinte: se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala, sê-lo-á para mim do mesmo modo. Porque se eu orar numa língua estrangeira, verdade é o que o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares com o espírito, o que ocupa o lugar do simples povo, como dirá amém sobre a tua bênção, visto não entender o que ele tu dizes? Verdade é que tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ensinamento está em São Paulo, capítulo 1, São Paulo, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 a 17, tá? O que Jesus quis dizer aqui pra gente, né? A prece só tem valor pelo pensamento, tá? Que informa, né? Então, o que a gente pensa que é a verdadeira prece, tá? Então, é impossível a gente ligar uma prece, um pensamento, àquilo que a gente não compreende, porque muitas vezes, a gente via, principalmente em tempos mais anteriores ao nosso aqui, que aconteciam preces em línguas desconhecidas, em latim, por exemplo, né? E, e essas preces não passavam assim de mistura de palavras que não dizem nada ao espírito que a gente não compreende, né? Então a verdadeira prece é aquela que vem do coração e aquela que a gente emite o pensamento, tá? Se a gente não está entendendo aquela prece fica vazia, tá? É, e para que a prece toque o coração, de cada um e que eleve o pensamento a Deus, é necessário que as palavras revelem ideias, sobre algo. Porque se a gente não entende o que está sendo dito, é uma coisa vazia, né? E muitos oram, fazem orações por dever, repetindo várias vezes a mesma oração, tá? Para se julgarem assim que estão quites com aquilo que deve fazer, com o dever, né? Então muitos repetem muitas vezes a mesma oração, mas que não dizem nada, né? Não estão ligados com o pensamento a Deus, não estão com o objetivo definido, né? É, mas Deus, ele lê o íntimo dos nossos corações, né? Ele sabe o que a gente está precisando, né? Então, quando a gente faz uma oração com sinceridade, tá? É, com um pensamento ligado a Deus, com muita fé, né? Então, essa prece chega até Deus, né? É, então, vale muito mais uma prece com muita fé, muita vontade, vinda do coração, de fato, né? Do que a repetição de palavras ali que não vem do coração, que é de forma mecânica ali, que muitas vezes tem aquela repetição que a gente vê bastante por aí, né? Aquela repetição de orações que já são de conhecimento popular, né? Que todos fazem ali de forma mecânica, né? Então vale muito mais uma oração vinda do coração, que não é alguma que a gente já aprendeu ao longo do tempo e sabe ali o que diz cada palavra, mas aquela vinda do coração, do que a gente de fato precisa e está orando para que Deus nos traga de benefício, né? Aí o segundo subtítulo aqui da nossa discussão de hoje, né? Essa é uma introdução aqui que Jesus faz, né? E é isso que ele quis nos passar, né? Aí depois Allan Kardec traz um outro subtítulo aqui para a gente, que é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, né? Então vamos lá, né? O que Allan Kardec passa pra gente? Os espíritos sofredores, né? Eles necessitam, eles reclamam por preces, tá? Pois ao eles verem, né, que eles estão sendo lembrados aqui, né? É, eles se sentem, né, menos abandonados e menos infelizes, tá? Quando eles são lembrados aí por meio de preces e orações, né? Mas além disso, né, a prece
tem sobre eles uma ação direta, tá? Mais direta do que só isso, né? Devolve a coragem para eles, tá? E muitas vezes eles estão sofrendo, estão num momento muito ruim no mundo espiritual, né? E a prece dá a coragem para eles reagirem. E, além disso, leva eles ao desejo de se elevarem, de se arrependerem das faltas que fizeram e mesmo de repararem os erros aí da última encarnação, da trajetória toda, tá? E aí, qual que é o que a prece faz no fim do dia, né? Desvia eles do pensamento do mal, tá? Volta bons pensamentos lá para esses espíritos que estão sofrendo no mundo espiritual, tá? E aí eles começam a ter esse sentimento de reparação, de arrependimento e de desejo de se elevarem e continuar a trajetória no mundo espiritual. Então é muito importante que façamos prece para Deus e Jesus amparar e proteger aí os nossos irmãos que estão desencarnados, principalmente os que estão em sofrimento, tá? E, né, antigamente, né, muitos acreditavam que a alma, ao desencarnarmos, né, ela tinha dois destinos, tá? Ou era binário, né? Ou ela era salva, ou ela era condenada a penas eternas, né? É aquele conceito de ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Conforme as obras aqui da encarnação, né? Mas, né, a gente já sabe que isso não é verdade, que é um processo, né? Então, nada é eterno, né? Então, ninguém se salva completamente porque ninguém é perfeito ainda, né? E ninguém fica condenado a penas eternas aí e sem o poder de se redimir aí durante a vida espiritual, a nossa vida que é infinita e eterna, tá? É, porque se isso fosse verdade, né? A gente estaria adotando que Deus não tem misericórdia, né? E isso seria totalmente contra as suas leis, né? Se a gente acreditasse que Deus ia deixar algum espírito sofrendo eternamente sem dar uma oportunidade de remissão dos pecados, remissão das falhas aí, né? A gente estaria indo contra as próprias leis de Deus, né? Que contempla aí a sua misericórdia, né? Então, negar, né, a lei de Deus, ela é mais previdente, né? Ela é sempre justa, ela é sempre misericordiosa, né? Então, ela não fixa nenhuma duração para a pena, tá? Que cada um tem que passar. É, ela, ela, na verdade, ela, ela traz aquilo que o espírito tem como merecimento e tem como é, vontade, né, de evoluir, de merecer aquilo que a, as leis de Deus permitem, né, que aconteça, né? Então, antes disso, até se a gente negar a eficácia da prece, né, seria negar a eficácia da consolação, né, de bons conselhos. Então, seria negar a existência de Deus, se a gente não orar e não acreditar na prece, né? A gente negaria a força da assistência dos bons espíritos para nós, né? Então a gente precisaria acreditar que nada seria mudado conforme o nosso merecimento, conforme a nossa vontade, tá? Então a prece é muito importante para nós conseguirmos, de fato, evoluirmos e conseguimos mudar o curso das coisas, tá? Porque nada é imutável, né? Existe o livre-arbítrio e existe o nosso merecimento. Mas, com a prece e a misericórdia de Deus, a gente pode atenuar aí nossas dívidas, nossas falhas, né? E aí, quando a gente pensa nessa lei de Deus, que ela é misericordiosa, justa, né? A gente tem que pensar que essa duração da pena, como eu disse antes, ela vai de encontro à nossa vontade e ao nosso merecimento. E a gente consegue atenuar muito isso
fazendo o quê? Com boas ações, boas preces, tá? E aí a gente consegue melhorar tanto a nós mesmos, quanto aqueles que estão à nossa volta, porque muitas vezes, né, as duras penas aí que nós estamos passando tem a ver com falhas que cometemos com outros espíritos, né? E essas falhas, muitas vezes, através das nossas preces, da nossa vontade, o espírito que está ali cobrando a gente, e nós somos devedores dele ali, a nossa prece pode abrir os olhos dele para que ele não precise se vingar ou trazer algo que não seja benéfico para ele mesmo no futuro. Porque enquanto a gente continuar vivendo, um tem direito de cobrança, ele vai lá e cobra. Depois nós passamos a ter direito também. Vamos lá e como em algum momento isso tem que acabar, né? E através da prece a gente consegue atenuar isso, porque pode abrir os olhos daquele espírito que nós somos devedores naquele momento, né? E ele pode abrir os olhos, ou ficar com o coração mais amolecido ali e deixar aquela situação para lá. Isso vai atenuar a situação tanto dele quanto a nossa, né? Então, o poder da prece é muito importante para esse sentido, tá? Eu tenho aí tem uma pequena passagem que Allan Kardec traz para a gente aqui, que eu vou fazer a leitura, tá? O que ela diz, né? Que resume um pouquinho do que eu estou dizendo, né? Ó, a lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena qualquer que seja. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, a pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua se a obstinação ao mal fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas o simples remorso não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado se vê submetido a novas provas, nas quais ele pode, sempre pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. O homem é, assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável, e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz, dessa maneira, pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que geralmente lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se pelas nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e o encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução dessa lei do amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Então, Allan Kardec resume aqui para a gente, né, o que estava sendo discutido, sobre como nós podemos mudar a nossa sorte através da prece, da coragem, que a prece gera essa coragem e essa vontade de querer evoluir e de não fazer mais o mal, né, de se redimir aí, ao contrário, né, de pagar aí as nossas dívidas e se redimir aí dos passos em falso que nós demos aí durante a trajetória, tá? É muito importante realmente essa lição aqui sobre a prece, né, e esse trecho aqui que Allan Kardec dá de ensinamento aqui, né. E aqui, chegando aqui na reta final já do capítulo, né, nós temos mais 2 subtítulos aqui. O último eu vou fazer a leitura também, porque é mais eu diria, uma carta, né, uns conselhos aqui dados por Santo Agostinho, né, em relação à prece. Mas antes a gente tem uma mensagem aqui que é o modo de orar, tá?
né, uma instrução dos espíritos aqui, ela é trazida por Vemonde em Bordeaux, 1862, tá? Que ele diz pra gente, né, que o primeiro dever, né, de toda criatura humana, o primeiro ato do dia, né, acordamos, o que a gente tem que fazer? Uma prece, tá? É, mas ele traz um alerta que todos oram, né, mas poucos sabem orar realmente, tá? É, então ele até faz uma pergunta pra gente, né? O que importa ao Senhor as frases que ligamos como uma máquina umas às outras, porque já nos habituamos a repeti-las, porque é um dever que temos que cumprir, né? Então, o que ele quer dizer aqui, né? É que muitos seguem isso, que logo ao acordar ali, ao despertar, né, ao retorno do espírito ao corpo, que a gente sabe que durante o sono o espírito fica fora aí do corpo, né? Enquanto o corpo repousa, é o nosso momento de regresso ao mundo espiritual durante o sono, né? É, então, o nosso dever logo que acordarmos, agradecermos a Deus e a Jesus pelo retorno e pela experiência vivida no mundo espiritual ali, né? E ao primeiro ato do dia, que tem que ser uma prece, né? Mas todos acabam fazendo, os que executam, né? Esse ato aí, que deve ser o principal aí do dia, muitos fazem de forma mecânica, né? Junta frases, palavras aí de orações já de conhecimento popular e sem ter uma. Não rezam como a gente disse ali anteriormente, com coração, agradecendo a Deus e a Jesus realmente pelo dia, por acordar bem, e não só fazer conexões de frases ali, né? Como já a maioria acaba fazendo, né? E ele diz, né, que a prece deve ser feita naquele momento que a gente retorna ali, como eu disse, né, ao jugo da carne, né? E ela deve ser feita com humildade, tá? A humildade a Deus, né? E agradecer de fato e reconhecer o benefício que a gente teve, né? De estar acordando e todos os benefícios que a gente recebeu até esse dia, né? É, agradecer pela noite ali transcorrida, né? Que foi permitido para a gente, como eu disse, né? Regressar ali ao mundo espiritual, mesmo a gente não guardando as lembranças ali do que a gente fez nesse regresso ao mundo espiritual, né? Mas que a gente teve na presença dos amigos espirituais, dos protetores ali, dos bons espíritos, né? E esse contato que a gente tem é o que nos revigora, que nos dá as boas intuições ali ao regresso ao corpo carnal, né? E a gente deve humildemente, né? Então ele ensina ali bastante coisa pra gente, né? Essa mensagem aqui, né? Como fazer essa prece, né? Então a gente deve, recapitulando aqui, primeiro ser humilde, né? Reconhecer ali, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por ter voltado ali às funções carnais, né? E agradecer a oportunidade de ter tido esse breve retorno ao mundo espiritual com a convivência com os bons espíritos, com os protetores, né? E aí a gente deve também humildemente, né? Mais uma vez, essa questão de humildade é muito importante, né? Em relação a Deus, pedir pelas nossas fraquezas, né? Suplicarmos a misericórdia de Deus ali para termos força para resistirmos às tentações que a gente passa e nos livrarmos do mal que principalmente existe em nós mesmos, tá? Então, quando a gente acaba pedindo, até na oração do Pai Nosso, né? A gente pede a Deus para nos livrar de todos os males, né? Quando a gente fala de todos os males, é importante que a gente peça a Deus que nos livre dos nossos próprios males, né? Que talvez esse é o mal que a gente mais convive, tá? O mal que a gente mais tem contato é o nosso mesmo. Então, quando a gente pede a Deus para livrar dos males, né, dos males exteriores, mas principalmente dos nossos males, né, que a gente consiga evoluir e não ter mais esse nosso mal interior aqui, tá? Essa prece, ela deve ser profunda, tá? Porque é a nossa alma que tem que se elevar a Deus, tá? E não ser frases mecânicas ali. A gente tem que tentar, né, na medida do possível, né,
nos elevar a Deus com a alma, com vontade, com fé, né? Assim como Jesus fez, tá? Mesmo em momentos de maior dificuldade ali que Jesus passou, né? É, ele fez orações a Deus, né? De forma totalmente sincera, e radiante de esperança, de amor, né? Mesmo no maior sofrimento em que ele se encontrava ali naquele momento, tá? É, é inútil, né, pedirmos a Deus, né, que abrevie as nossas provas, né? Jesus não pediu isso, né? E que nos dê alegria, riquezas, né? A gente deve pedir, né, o que é mais o que tem mais, o que é mais precioso ali para o nosso espírito, né? Que é ter paciência, resignação, ter fé. É isso que a gente tem que pedir a Deus, né? Agora, pedir coisas materiais, em nenhum momento Jesus pediu. Se a gente quiser fazer preces, pelo menos parecidas com aquelas que Jesus fez, né? A gente deveria pedir sempre para Deus que a gente se desenvolva moralmente, né? Então, os bens mais preciosos que a gente pode pedir é a paciência, a resignação e a fé, né? E aí, nesse sentido, né, a gente deve evitar o que muitos dizem aí ou fazem, né? Não vale, muitos dizem, falam, né? E fazem aí, né? Não vale a pena orar porque Deus não me atende, né? Porque tá pedindo bens materiais ou acha que tudo que for pedido a Deus deve ser concedido, né? Só que quem pensa dessa forma esquece que a gente tem uma trajetória e a gente colhe os nossos frutos, né? A gente colhe o que planta. Então, muitas vezes teve erros do passado que agora nós estamos prestando contas, né? É, Aí ele faz alguns questionamentos aqui para a gente de novo, né? O que pedimos a Deus na maioria das vezes, né? Lembramos de pedir a nossa melhoria moral? Poucas vezes, né? Ele ainda faz esse questionamento aqui. Lembramos sempre de pedir, na maioria dos casos, né? A gente não pode generalizar, mas na grande maioria dos casos, lembramos de pedir sempre o quê? O sucesso nos nossos empreendimentos terrenos, tá? Que a gente sempre acaba lembrando de pedir para que tudo dê certo aqui durante a encarnação. E, na verdade, a gente veio aqui para purificar o espírito, né? Então a gente poucas vezes pede para termos um desenvolvimento moral, né? E aí, geralmente quem tem esse tipo de pensamento, né, depois reclama que Deus não atende os nossos pedidos, né? Ou não se preocupa conosco. É, Quando fazemos isso, na verdade a gente está sendo ingrato, está sendo insensato, porque Deus não está aqui para. Se Deus fosse conceder o que todo mundo pede nos empreendimentos terrenos aqui, ia virar uma bagunça aqui o mundo, né? Imagina se todo mundo tivesse aquilo que está pedindo, muitas vezes isso ia ferir o outro espírito, né? E o outro espírito ia acabar sendo prejudicado, né? Então, quando a gente pede algumas coisas, a gente várias vezes não sabe as consequências que pode gerar para um outro espírito, né? Então, antes de tudo, né, nós devemos pedir para nos tornarmos melhores, virarmos, né, assim, com um desenvolvimento, né, das qualidades morais, né, a gente vai virar um poço de graças e muitas bênçãos e consolações serão derramadas sobre nós, né? Porque a gente vai ter força para passar pelas dificuldades, né? É, então, qual que é uma boa prece para a gente fazer ali durante o dia, muitas vezes, né? Quando a gente sentir que falhou, né? Em um pensamento humilde a Deus, né? Perdoa-me, Deus, pois pequei, né? É, Pequei por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade, né? E daí minha força para não falhar e a coragem para reparar minha falta. Essa é uma ótima prece, né? É, Não é uma prece de frases ligadas, preces de conhecimento popular que todos conhecem, né? Aqui quando a gente perceber
durante o dia ali, a gente, na hora, perceber que cometeu alguma falha, que errou, pedir perdão a Deus porque errou, porque ainda nós somos imperfeitos, porque temos orgulho, temos egoísmo, temos falta de caridade, e pedir força, né, para não tornar a falhar, e a coragem para ir reparar a falta ali, né, reparar aquilo de errado que a gente fez, né. Uma prece como essa, né, independe daquelas preces regulares da manhã, da noite, preces de dias consagrados. Podemos, dessa forma, né, fazer preces, fazer orações em todos os instantes. Em todo momento a gente consegue fazer prece com um pensamento, né? Então, a gente pode, quando consegue algo que a gente gostaria muito, a gente pode fazer uma prece agradecendo a Deus. Quando a gente comete alguma falha ou esse tipo de prece que foi citado aqui, a gente consegue fazer também, e são segundos, né? A gente faz uma prece por pensamento em segundos, né? É, essa prece que pode ser feita em todos os instantes, elas não tiram a gente dos nossos afazeres ali, a gente não precisa se apartar, não precisa ficar sozinho, não precisa nada, em pensamento a gente consegue fazer, né? O importante é que esses pensamentos sejam genuínos e partam do coração, tá? E a gente tenha vontade de fato, né? E assim ele vai, com certeza, essa prece vai ser ouvida por nosso Pai, né? É... E aí, assim, ela vai ser talvez mais ouvida do que aquelas longas preces repetidas por hábito, sem motivo imediato ali, apenas porque a gente tem uma hora convencional, ou um momento que a gente fala, ao acordar eu tenho que fazer a prece, tem que fazer, mas se a prece não vem do coração, essa prece durante o dia ali que a gente faz por pensamento, ela é muito mais valiosa do que qualquer outra prece, tá? E não é uma prece que talvez todo mundo conheça, todo mundo saiba, é aquela que vem do coração, que você está de fato orando para Deus. Tá? Por fim, aqui, né, acabando o nosso capítulo aqui, a gente tem a, as palavras aqui, né, uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1861, tá? Ele fala da aventura da prece, né? Eu vou ler esse trecho aqui que é pequeno, tá? Vinde, todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes, e vim anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece, como não, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós um mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos, que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura, que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregassem o madeira inflamante. Sim, porque ele ia morrer,
mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Tá? Então é assim que termina o nosso capítulo, né? Fala muito sobre as preces, né? Pedi e obtereis aqui, e fala muito sobre a fé, né? Se tivermos fé, orarmos com o coração, com certeza nossos pedidos serão atendidos conforme o nosso merecimento e a misericórdia de Deus, né? Lembrando que esses pedidos devem ser sempre de ordem moral. Tá? É assim que terminamos o capítulo, tá? Que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos, graças a Deus.